Mas eu acho que algo que me marcou muito foi a minha trajetória com meus filhos mesmo, que eu falo assim, é uma relação já de amor antes deles estarem aqui nesse mundo, né, terreno. É, era um sonho, né? Acho que a maioria das mulheres tem esse sonho de ser, né, ser mãe, de ter filhos, né? E isso era uma coisa que eu tinha muito forte mesmo dentro de mim. Eu tinha esse sentimento materno até pelos meus primos, né? Muitos deles, assim, dormiam, né, cuidava deles como se fossem, né, meus filhos. Eu tenho esse sentimento materno. E aí, com 22 anos de idade, veio um diagnóstico de endometriose, no qual eu tive que passar por uma cirurgia de emergência. Já estava com um tumor no ovário esquerdo, né? A trompa já estava comprometida também. E aí, quando você recebe um diagnóstico desses, você ouve, né, que isso pode prejudicar, inclusive, no processo de gravidez, né? Para né, dificultar aí, essa questão de ser mãe, né? E então isso para mim foi um momento assim que o chão some, né? E aí de repente eu olhei assim né, pensei em Deus, falei assim, mas e o meu sonho, né? E realmente aquele desejo de realizar, né? De ter o meu filho, minha filha no colo. E aí eu comecei assim, eu sonhava constantemente que às vezes eu encontrava uma criança na rua, que eu acolhia aquela criança e eu amava aquela criança como se fosse meu filho mesmo, né? E aí eu lembro que uma certa noite eu sonhei que eu estava, por exemplo, pela cidade, assim, né? Como se fosse o Peru, por exemplo. E aí eu peguei uma criança nativa, assim, e acolhi, como se fosse, tivesse acontecido um acidente, e eu acolhi aquela criança. Aí eu parei e falei assim, Deus, pode ser que não seja gerado dentro de mim, mas ela vai estar no meu coração. Então, sei que eu vou realizar meu sonho de ser mãe de uma maneira ou outra, né? Mas ele foi tão generoso comigo que ele me abençoou. E mesmo com um ovário só, né? Aí veio primeiro o Lorenzo, né? E sem precisar de nenhum tratamento, nada de fertilização, veio de uma maneira muito rápida, espontânea. Acabei o tratamento com um mês eu já consegui engravidar. E eu falo que, mais uma vez, Deus foi providencial, foi maravilhoso e generoso na minha vida, porque ele trouxe o meu filho, porque, né, ele permitiu, assim, a vinda da minha filha depois, né? Porque, muito provavelmente, se ela tivesse vindo primeiro, aí, quando veio a segunda situação, que foi 3 anos depois, né, de ter o Lorenzo, eu engravidei, né, da Laura, e estava tudo bem, né? Enquanto isso, eu fiz o acompanhamento médico, ginecológico, eu fazia constantemente para poder acompanhar mesmo, né, a evolução da endometriose. E aí depois foi quando tentei engravidar, e aí veio a Laura rapidamente também, né? Mais um milagre. E durante a gravidez, não, né, não surgiu nada, foi tudo tranquilo, apesar de ter, né, uma gravidez diferente da outra, passava um pouco, né, mal, passei mais, né, tive mais enjoos e tudo na gravidez, né, durante a gravidez dela. Porém, aí durante o parto, depois do parto, que veio uma situação muito difícil. Ela nasceu normal, graças a Deus, tudo bem, correu tudo bem, o meu útero contraiu, foi suturado. E aí, quando eu estava no quarto, aguardando a chegada dela, mais ou menos uma hora depois, eu comecei a ter hemorragia.